anoitecer. Desenhos antigos são perturbadores. Quando a gente fala em desenhos animados, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ambientes coloridos, protagonistas fazendo coisas incríveis, salvando pessoas, o planeta, ou vivendo alguma aventura alegre e divertida? Não. Quer dizer, hoje em dia até que pode ser, mas quando a gente olha para alguns anos atrás, nós vemos uma variedade de casos que esses tais desenhos acabavam sendo cancelados por serem extremamente bizarros e entregavam cenas que com certeza traumatizaram a infância de muitas crianças. Antes de começar essa lista, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, senão você vai sair desse vídeo traumatizado. E o like é a sua proteção, então deixe seu like. Em 1991, era lançado o primeiro episódio de uma das animações mais polêmicas de todos os tempos. Ren e Stimpy conta a história de um chihuahua e um gato que vivem diversas aventuras que envolvem desde um tom de humor negro a insinuações sexuais e muita, mas muita violência. Porém, o que eu quero citar não é nem a versão original feita especialmente para um público infantil, mas sim a continuação chamada Adult Part Cartoon, que era voltada diretamente para um público adulto, que continha diversas cenas bem piores e impróprias para crianças. E é aqui que eu quero chegar. Há um episódio chamado Ren Procura Ajuda, que apresentava temas bizarros como abusos e transtornos psicológicos. O episódio começa com Stimpy, o gato, chorando de uma forma totalmente exagerada. E o motivo disso seria porque o Ren havia falado algumas coisas horríveis para ele. O Ren acaba se sentindo mal com a situação e decide que a melhor opção para ele mesmo era procurar por ajuda. Vou procurar ajuda! Então ele vai caminhando até um doutor chamado Cavalo, que ironicamente é um cavalo. O Ren começa a falar que é mal com todo mundo e que é uma pessoa terrível, ou no caso dele, um cachorro terrível, e começa a se abrir com o doutor. É perfeitamente normal. Falou, mano, peguei. Contando sobre o seu nascimento até a sua infância. E é aqui que as coisas ficam estranhas. A gente vê o Ren saindo da barriga de sua mãe, levando um tapão do médico, seguido por algumas cenas impróprias com uso de cigarros, insinuações sexuais e um cervo comendo a placenta da mãe do Ren. Mas que porra é essa? Desde então, ele percebeu que o desejo dele era levar dor aos outros, e vemos várias cenas dele torturando insetos falantes, que a todo momento ficam gritando por ajuda. Até ele encontrar um sapo, que foi um momento de grande alegria para ele, porque desde então ele começou a torturar o sapo de diversas maneiras, desde usar bombinhas para abusar dele, a atropelamentos e eletricidade. Chega um momento que o sapo não aguenta mais e começa a ir atrás do Ren justamente para que ele dê um fim a tudo isso. Acorda, cara! Acorda e acaba o serviço! Cara, depois disso o episódio só piora. Há um momento que a família do Ren descobre que ele está torturando o sapo, e eles resolvem que a melhor maneira de educar o Ren é entregando armas para que ele dê um fim ao sofrimento dele. Nosso filho agora é um homem. Mas claro que o Ren não faz isso. Enquanto os pais dele estavam fazendo certas coisas na cozinha, Que é isso? ele aproveita para simplesmente tacar o sapo no lixo. O episódio volta para os dias atuais, com o doutor ficando revoltado e dando uma lição de moral no Ren, que devolve e acaba quase finalizando o cavalo em uma cena extremamente violenta. Todo mundo morreu! Acabou. Quando a gente fala em desenho perturbador, é impossível não lembrar de Coragem com Covarde. A série como um todo é lotada de momentos assustadores. Afinal, o Coragem é um cachorro extremamente covarde, porém ele tem que lidar com a difícil missão de morar em uma fazenda afastada de qualquer civilização, onde constantemente sofre aparições de fantasmas, monstros e Fred, o esquisitão. E é no episódio 8 da primeira temporada que a gente se depara com esse personagem doentio e perturbador. Ora. O episódio se inicia nos mostrando um ônibus de viagem que está indo em direção a lugar nenhum. E dentro dele está nosso querido amigo Fred, o esquisitão. Inclusive é ele mesmo que fala isso pra gente. Ele diz que faz isso usando a própria mente. As palavras que ouve estão no meu pensamento. E que ele está se sentindo muito cruel.
Então a cena muda para Muriel, que diz estar muito ansiosa pela chegada do sobrinho. Isso mesmo, o Fred é sobrinho da Muriel e ele está indo para a casa do Coragem, o que nos mostra que Coragem, além de ser covarde, também é muito azarado. Eu não assumo esse B.O. Mas para nossa surpresa, o Eustácio também não vai muito com a cara do Fred, por ele ser um barbeiro maluco com uma barbearia maluca onde coisas malucas acontecem. Um barbeiro maluco com sua própria barbearia maluca, onde coisas malucas acontecem. O que já faz o Coragem se cagar de medo e pensar em como o Fred deve ser bizarro. E lá está ele, Fred, o esquisitão. À primeira vista, o Coragem até que fica de boa, mas com o passar do tempo ele começa a notar que esse Fred realmente é esquisito e cruel. C-A-O-T-I-O se escreve cão. E é também como eu escrevo cruel. Enquanto isso, o Eustácio desce as escadas e fala que vai ir até a loja de ferragens para comprar qualquer coisa, o que é uma clara desculpa para ele não ficar com o esquisitão. Eustácio, nosso convidado está aqui. Diga oi para o Fred. Tá tão engraçado hoje, seu filho. Então a Muriel fala que o Fred deve estar muito exausto da viagem e pergunta se ele não quer se lavar um pouco. E para ajudar, ela manda o Coragem ir com ele para mostrar onde que fica o banheiro. Porém, antes do Eustácio ir embora, a Muriel pede para ele levar algumas toalhas limpas para o Fred, que por mais que o Eustácio não queira, ele acaba aceitando e sobe lá em cima para entregar. E para mostrar como ele é um grande filho da mãe, ele entrega as toalhas para o Coragem e empurra ele dentro do banheiro. Depois ele mete o pé. E é nesse momento que a gente percebe o porquê do Fred ser um barbeiro tão esquisitão. Ele começa a nos contar algumas histórias em que ele havia sido cruel, e uma delas é quando ele era mais novo e ele havia ganhado um hamster de aniversário. E ele era tão fofinho e peludo que isso motivou ele a ser muito cruel. Ele olhava pra mim, olhos cativantes e aqueles pelos hipnotizantes. Então nos mostra que ele havia raspado todos os pelos do pobre animal, e agora ele iria torturar o Coragem, da mesma maneira que ele havia torturado o hamster. Você tá fudido, meu parceiro. Primeiro ele começa jogando Coragem dentro da privada, depois ele o tira e começa a raspar todos os pelos, enquanto o Coragem grita de medo, em algumas cenas um pouco assustadoras. O gosto de meu amor foi tão doce quanto uma fragrância. Foi quando eu percebi que ela precisava de espaço. Porém o Fred não notou que enquanto ele raspava tudo, o Coragem conseguiu ligar para o manicômio em que ele havia saído. E ele faz tudo isso graças a uma pulseirinha que o Fred estava usando. E no final ele acaba sendo levado, enquanto o Coragem fica totalmente pelado, ou quase totalmente. Com amor, Fred. Outro desenho conhecido por ser politicamente incorreto e que deu muita polêmica segue as aventuras de dois irmãos, a Vaca e o Frango, que por mais estranho que pareça, são filhos de humanos. Tudo errado. O episódio que eu vou mostrar pra vocês foi censurado em alguns países por conter algumas situações impróprias para seu público-alvo, que no caso seria crianças. O episódio em questão é o piloto da primeira temporada, que tem como título Proibido Fumar, o que já dá pra entender do que vai se tratar o episódio. Tudo começa com o Frango tentando assistir TV, enquanto a Vaca fica enchendo o saco dele pra brincar de Super Vaca, o que é uma coisa normal pro desenho. Ela costuma fazer algumas brincadeiras, tipo enfiar a cabeça do frango no nariz e bater as tetas na cara dele. Algumas brincadeiras saudáveis. Claro que a princípio ele fica negando justamente por não querer, até o certo momento que a Vaca ameaça contar para os pais deles que o frango fuma vape. Ah, não, aí não. O que por si só já é um negócio estranho para uma criança fazer. Depois a cena corta para o diabo fazendo algumas brincadeiras e dizendo que adora a maldade e que odeia a bondade. Eu adoro a maldade, eu odeio a bondade. Aquele velho discurso de vilão de desenho. Ah, e ele também fala que vai sequestrar criancinhas inocentes. Eu vou sequestrar criancinhas inocentes. E é claro que ele está se referindo à Vaca e o Frango, porque aparentemente são as únicas crianças que ele gosta de encher o saco. Chato pra caralho. Porém até o inferno tem regras, e que antes dele sequestrá-los e levá-los para lá, a Vaca e o Frango precisariam fazer alguma maldade, alguma coisa má no caso. Então ele simplesmente fala que vai oferecer cigarros para eles. Bem, eu vou oferecer cigarros. Estranho. Cigarro? Isso daqui
dá uma cadeia. E é lógico que o frango não pensa duas vezes antes de aceitar. E na mesma hora o diabo pega pelo pescoço e leva ele até o inferno, enquanto a vaca fica no quintal fazendo qualquer coisa. Chegando lá, o diabo começa a torturar o frango. Primeiro ele começa espancando o frango, depois ele enfia um cigarro gigante na garganta dele e o obriga a fumar. Logo em seguida, ele fala que vai ajudar o frango a limpar tudo e começa a esfregar a garganta dele com sabão e água. Por fim, ele usa o frango como cigarro enquanto ele fica gritando por ajuda. Socorro! É claro que o desenho mostra isso de uma forma mais leve, mas se você parar pra pensar e tentar imaginar isso na vida real, é algo extremamente bizarro e cruel. Porém, o diabo não contava que lá de cima a vaca estaria escutando os pedidos de socorro do frango. Então ela coloca a fantasia de super vaca e desce até o inferno pra salvar o seu irmão. Ou melhor, desce até o inferno pra ficar 30 segundos metendo a porrada no diabo. No final, ela consegue salvar o frango e o episódio termina em algumas cenas suspeitas da vaca enchendo a caixa de leite. Tem parada errada aí, irmão. Enquanto a câmera vai se distanciando, mostrando que os pais deles não têm tronco nem cabeça. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, lembrando que vai ajudar demais se você deixar seu like e se inscrever no canal. De qualquer forma, muito obrigado e até o próximo vídeo.